Salve, salve pessoas, meu nome é Lucas Gotardo, esse é o canal Matemática e hoje nós vamos aqui a resolução da questão número 27 do vestibular UEL 2012. Antes da gente ir para a leitura e também resolução da questão, que vai trabalhar com a ideia da progressão geométrica, falando mais especificamente sobre a soma de PG, vou pedir para que você deixe o seu like aqui no canal, se inscreva também, porque isso ajuda a divulgar e assim também eu vou ajudar outras pessoas assim como eu estou te ajudando, fechou? Então deixa aí o seu like, porque isso dá uma força gigantesca pro canal, e se quiser também deixa um comentário aí, beleza? Vamos lá para a leitura e logo após isso a resolução da questão. Bora lá! Ó. A figura a seguir representa um modelo plano do desenvolvimento vertical da raiz de uma planta do mangue. A partir do caule, surgem duas ramificações da raiz. Em cada uma delas, surgem mais duas ramificações, e assim sucessivamente. O comprimento vertical de uma ramificação, essa parte aqui é importante porque é o que ele vai pedir para a gente no enunciado. Ó. Então, o comprimento vertical de uma ramificação é dado pela distância vertical da reta do início ao fim da mesma. E sempre a metade do comprimento da ramificação anterior. Em outras palavras, é só a gente olhar para o desenho aqui, ó. A gente tem aqui, ó, 1 metro, depois a gente tem 1 sobre 2 metros, depois a gente tem 1 sobre 4, 1 sobre 8, e isso continua sucessivamente, né? 1 sobre 16, 1 sobre 32, e assim continua. Como eu disse no começo, a gente pode observar que isso trata-se de uma progressão geométrica, tá? Aí ele diz assim pra gente, ó. Sabendo que o comprimento vertical da primeira ramificação, H1, é igual a 1 metro, como a gente pode observar no desenho, qual o comprimento vertical total da raiz em metros até o nosso H10? Bom, vamos pensar aqui então. O que é o comprimento vertical? O comprimento vertical da ramificação é a distância da primeira até a última. Então, no nosso caso, ele está falando assim, ó, ele quer saber quanto que é a soma de quando eu pego aqui, ó, o meu H1 mais o meu H2 mais o meu H3 até chegar no caso no nosso H10, que é onde ele está dando para a gente ali. Quando eu olho para esses caras que estão aqui, ó, se eu colocar eles através de uma sequência, a gente vai observar o seguinte, veja bem, ó. O nosso H1, ele vale 1 metro. O nosso H2, ele vale 1 sobre 2. O nosso H3, ele vale aqui, ó, 1 sobre 4. E isso continua até chegar no nosso aqui H10, certo? Quando eu olho para esses caras aqui, desse termo para esse termo, ó, eu estou dividindo por 2 ou eu estou multiplicando por quanto? Ó? Por meio, que é a mesma coisa que dividir por 2, certo? Daqui para cá, eu também estou multiplicando por meio. Aí o próximo, eu estou multiplicando por meio até chegar no nosso H10, certo? Se eu tenho uma sequência de termos e observo que, a partir do segundo termo, é o antecessor multiplicado por uma constante, nesse caso, essa constante é chamada de razão, isso a gente dá o nome de um negocinho chamado o quê? Progressão geométrica, não é isso? Como a gente tinha comentado aqui no começo, ó. Que a gente fala, na verdade, que isso aqui tem o nome de PG pelas nossas iniciais. Quando eu penso numa progressão geométrica, uma das coisas que a gente pode utilizar é encontrar esse termo aqui. Mas o objetivo do exercício é encontrar a soma do H1 mais o H2 mais o H3 até chegar no H10. Mas eu sei o que você está pensando. Tá, mas se ele quer aqui a soma do caule todo, eu não precisaria multiplicar esse cara por 2, esse cara por 4, esse cara por 8, esse cara por 16? Não, porque ele disse pra gente que a distância é desde o início até o fim, no caso, a distância vertical, sem pensar nesse tamanho, até porque essa figura aqui é uma figura irregular e a gente não sabe o tamanho exato, tá? Então, em outras palavras, para a gente fazer essa soma aqui dos 10 termos, a gente tem que pegar ó, o 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 até chegar em quem? No nosso H10. Bom, você pode fazer isso na raça, não tem problema nenhum. Você pode encontrar o H10, não tem problema nenhum. Mas a gente tem uma soma chamada soma finita dos termos de uma progressão geométrica, tá? Essa soma finita é dada pelo seguinte, ó. É o primeiro termo, que é o nosso H1, que pega aqui, ó, o valor do 1 menos a razão elevado ao número de termos que você está somando, dividido aqui por 1 menos a razão, tá? Você pode encontrar isso daqui também dessa maneira, ó, só vou escrever o contrário, tá? Ó, o primeiro termo, que é a razão elevada a n menos 1,
dividido aqui pela razão menos 1, tá bom? Escrever assim ou escrever assim é a mesma coisa, ele está multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por menos 1. Ou ainda você pode encontrar essa razão aqui representando por quê, mas o importante é que você saiba identificar o que é cada uma, tá? No nosso caso, a gente vai utilizar essa primeira aqui, ó. Vamos lá. A soma dos n elementos aqui nesse caso, ó, eu quero somar quantos elementos? 10. Por isso que a gente está utilizando a soma finita, fechou? É dado pelo primeiro termo. Quem que é o primeiro termo da nossa sequência? Ó? Ele vale 1. Você pode observar aqui, ou você pode observar aqui, fechou? Então vamos substituir, ó, 1. Que multiplica 1 menos a razão. Quem que é a razão? A razão é a nossa constante que a gente está multiplicando, que nesse caso é 1 sobre 2 elevado a n. Quem que é n? N é um número de termos, que nesse caso vale quanto? 10 aqui, ó. E tudo isso dividido por 1, certo? Ó, dividido aqui por 1 menos a nossa razão, que também é o quê? Ó? 1 sobre 2, continua a mesma coisa, tá? Aqui em cima, o que a gente pode fazer? Ó? Primeira coisa, esse 1 está multiplicando todo mundo. Quando eu pego 1 vezes um número, independente de qual que ele seja, vai dar ele mesmo. Então, esse 1 que está aqui, ó, a gente não vai precisar mais colocar. Então, aqui em cima vai ficar assim, ó, 1 menos, olha só, 1 sobre 2 elevado à décima. Nós temos uma propriedade de potenciação, que é o seguinte, ó, se eu tenho lá um quociente entre dois números e a gente tem aqui uma potência entre eles, é só a gente distribuir aqui esse expoente, tá? Então, nesse caso, vai ficar assim, ó, 1 elevado à décima, que vai dar 1, porque é 1 vezes 1 vezes 1, 10 vezes, né? E 2 elevado à décima. E a gente vai deixar o 2 elevado à décima e não 1024, só olhando para as nossas alternativas, tá? Tudo isso vai ficar dividido por quanto aqui, ó? 1 menos 1 sobre 2. Se você quiser puxar isso aqui num rascunho, vamos lá, ó. 1 menos 1 sobre 2. Bom, aqui embaixo eu tenho o número 1. Eu vou tirar, ó, o mínimo múltiplo comum entre 1 e 2, que é 2. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1 vai dar 2, 2 vezes 1 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1 aqui. Quando eu faço 2 menos 1, isso dá 1. E aqui vai ficar 1 sobre 2, fechou? Que é o número que está aqui, ó. Então a gente coloca o 1 sobre 2 dessa maneira. Quando eu olho para esse negocinho aqui, ó, sempre você precisa olhar para o traço principal da sua fração, tá? Quem que é o traço principal? Esse cara aqui, ó. Então esse número que está aqui, eu não vou tirar mínimo múltiplo comum nem nada pelas alternativas, tá bom? A gente só vai manter ela. Porque lembra que você mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo? Então aqui nesse caso, ó, a gente vai pegar, ó, o valor aqui do S10 e vai manter, ó, a primeira, 1 menos 1 sobre 2 elevado à décima, e vai multiplicar tudo isso pelo inverso da de baixo. Aqui que é o inverso, não está 1 sobre 2? Você vai multiplicar, ó, por 2 sobre 1, que dá 2, tá? Só escrevendo como está a nossa alternativa, ele só permuta isso daqui, ó. Então ele vai escrever assim, ó, 2 dividido por 1, que vai dar 2, que multiplica 1 menos 1 sobre 2 elevado à décima aqui, tá? Quando você olha para esse negocinho aqui, se você for lá em cima e olhar para as nossas alternativas, ó, a alternativa que corresponde a isso é a alternativa de letra C, tá bom? Eu acredito que foi um erro da UEL colocar esse tipo de questão, porque a UEL ela não traz formulário, né? Então, nos outros anos, quando apareceu o PG, ele acabou não utilizando só a fórmula, só utilizou, no caso, o termo geral. Aqui a gente dispensa o termo geral porque na soma lá de elementos finitos a gente não acaba utilizando, tá bom? Mas se você observar, apareceram 3, 4 vezes nos outros anos, a gente não precisa utilizar a soma, a formulazinha da soma. É só a gente saber o que é uma PG, no caso, utilizar o termo geral, tá bom? Então, eles fizeram um teste, deu ruim, porque você tem que saber a formulazinha de cabeça, não é legal ficar decorando isso. Mas aqui nesse caso, a gente fez utilizando a fórmula para facilitar a nossa vida, fechou? Se você gostou dessa resolução, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí com alguém que você conhece que vai prestar o vestibular da UEL, porque aí você dá uma força para a pessoa e também dá uma força aqui para o canal, tá bom? É isso então por hoje, bons estudos e lembre-se sempre que a força esteja com você.